Então vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 17 a seguir. Digam comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem já encontrou diz amém. Marcos capítulo 1, versículo 17 a seguir, diz assim: E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais o quê? Pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando a seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Amém? Meus amados, a minha palavra, baseada, claro, na Bíblia Sagrada, tem a ver com a chamada ministerial. Aliás, quando nós nos reunimos numa reunião como esta, eu costumo dizer que nós precisamos entender que nós somos pessoas privilegiadas por Deus. Por que pessoas privilegiadas por Deus? Porque nem todos que são salvos são chamados para o ministério. E dentre os salvos, Jesus escolheu você, nomeou você e, aliás, nos chamou e nos vocacionou para o ministério. Então, por isso nós somos privilegiados, porque nem todos que são salvos são chamados para o ministério. Mas você, além de ser salvo, além de Jesus ter te salvado, o Senhor Jesus te chamou para a obra ministerial. No texto sagrado que nós lemos, nós vemos que o Senhor Jesus, no início do seu ministério público, Jesus chamou os seus discípulos, aqueles que ele haveria de treinar para exercer o ministério. E ele chamou, treinou-os, vocacionou-os e soltou para o ministério. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, aí a gente vai lá no Antigo Testamento e a gente vai buscando, e a gente vai observando que Deus sempre ele chamou homens e mulheres para exercer o ministério. Quando nós vamos lá para Gênesis 12, nós vemos o chamado de Deus a Abraão. O chamado de Abraão teve um preço a ser pago, assim como todo chamado para o ministério tem um preço. Você veja bem que quando Jesus chamou esses discípulos do texto em foco, eles deixaram alguma coisa para seguir a Jesus. No texto aqui nós vemos que eles deixaram seu ofício para seguir a Jesus. Então todo chamado tem um propósito e tem um preço. O chamado de Abraão teve um preço a ser pago: a renúncia da terra, a renúncia da sua parentela, a renúncia da sua comodidade
e da casa são demonstrações do preço elevado pago por Abraão. Abraão renunciou à sua terra natal, o conforto do lar, os amigos, o seu tradicional estilo de vida e o direito de habitar entre os teus, o direito de ter uma velhice tranquila, o direito de dirigir a sua própria vida. Abraão foi renunciando uma coisa após outra para atender ao chamado de Deus. A renúncia, meus irmãos, é de fato um dos maiores preços a serem pagos por aquele que é chamado. Há momentos que a renúncia trata-se de escolher o que nos proporcionará a maior intimidade com Deus. Note bem que João, ele poderia fazer outras atividades no dia a dia, mas ele mesmo preferiu ter intimidade com o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Judas, o apóstolo Judas, era apóstolo, era tesoureiro do ministério de Jesus, mas não tinha uma intimidade com o dono do ministério. Isto significa dizer, meus irmãos, que possuir cargos ministeriais, ter uma credencial de obreiro, de pastor, não corresponde intimidade com Deus. Vou repetir: ter cargo ministerial, ter uma credencial de pastor, de obreiro, não significa intimidade com Deus. A intimidade com Deus se faz com escolhas e renúncia, com oração e jejum, com responsabilidade e comprometimento com o nosso chamado, exercendo com exatidão em prol do reino de Deus. João Batista, ele era filho único. Seus pais eram idosos. Imagine como era a vida de João Batista. Os gostos do profeta era pela ótica humana correspondidos da maneira mais fácil possível. Porém, João abandonou o conforto da sua casa paterna para habitar no deserto. Ninguém que não queira enfrentar desafios, ninguém que não queira fazer renúncia, também não pode ser chamado para o ministério de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando nós renunciamos desejos próprios para a concretização da vontade de Deus, receberemos suporte divino para a nossa vida. Todos aqueles, isso está escrito na Bíblia Sagrada, todos aqueles que tiver deixado tudo, disse Jesus, por amor a meu nome, receberá 100 vezes nesta vida e depois a vida eterna. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, quando Deus chama, Ele capacita, Ele envia e finalmente Ele supre a humilhação do ministério. Então Deus
chama, Deus capacita, Deus envia e Deus supre. O chamado tem de ter esta fé. O chamado tem de aceitar a chamada de Deus, ou o chamado de Deus com esta fé. Deus chama, Deus capacita, Deus envia e Deus supre. Diga comigo: Deus chama, Deus capacita, Deus envia e Deus supre. Ao chamar, ouça bem, ao chamar, Deus nos leva a entender que Ele nos escolheu para que nós damos muitos, o quê? Frutos. Eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis muitos frutos, e que o vosso fruto permaneça. Então, quando Deus chama, Ele nos leva a entender que nós temos de exercer o ministério com precisão, com responsabilidade, e temos que dar fruto. Quem não frutifica, seu ministério está reprovado. Quem não dá fruto, não está exercendo o ministério com precisão. Quem não rende para a obra de Deus, não está exercendo o seu ministério com precisão. Porque Deus chama e Ele nos conscientiza que nós precisamos render, nós precisamos frutificar, nós precisamos fazer expandir o reino de Deus nesta terra. Se nós não temos esta conscientização que nós precisamos render para a obra de Deus, então que chamado é esse? Então não foi Deus quem chamou, porque quando Deus chama, Ele conscientiza que você precisa trabalhar e produzir. E às vezes nós só queremos ter a chamada, só queremos ter o título, só queremos ter o rótulo, só queremos ter a credencial de obreiro, de pastor, e não queremos render. E quando somos chamados à responsabilidade para render e dar fruto, nós ficamos revoltados contra a liderança, contra o ministério, porque não estamos conscientizados que nós fomos chamados para render, para dar fruto. Aleluia. Então, se você foi chamado por Deus, então Deus te conscientizou que você precisa render. E para render é preciso trabalhar. Para dar fruto é preciso trabalhar. Então, o obreiro preguiçoso não tem chamada de Deus. Aleluia. Agora, já na capacitação, Deus nos muda em natureza e em atitude, para sermos fiéis na caminhada. Ele nos muda em natureza e em atitudes, para sermos fiéis. Intelectualmente, Ele nos capacita, espiritualmente, somos capacitados por Ele. E aí Ele envia. Ao sermos enviados por Deus, indica que seremos embaixadores dEle aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele tinha essa conscientização no capítulo 5, versículo 20 de 2 Coríntios. Ele foi bem enfático e ele disse assim: nós somos embaixadores de Cristo Jesus aqui na terra. Embaixador é o que representa, é o que representa, é o que representa. Se
Se nós somos embaixadores de Deus nesta terra, significa dizer que nós representamos Deus nesta terra. Então você é um embaixador, você representa Deus nesta terra. É ou não é um privilégio? Eu perguntei, é ou não é um privilégio? E por fim, Deus supre. Ele supre abrindo e fechando portas. Quando é necessário abrir, Ele abre. Quando é necessário fechar, Ele fecha também. Ele abre e fecha. Ele tanto abre como fecha. Meus irmãos, o próprio Jesus renunciou ao trono, renunciou glória e renunciou poder para exercer o seu chamado ministerial aqui na terra. Entretanto, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Como resultado da sua renúncia, a renúncia do trono, a renúncia da glória, a renúncia do poder e a sua submissão até a morte e morte de cruz, em Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 11, a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. É preciso que nós tenhamos essas conscientizações. 3 características específicas do chamado. Primeira, divina. Segundo, pessoal. E terceira, definitiva. A chamada, ela é divina. O dom ministerial ou o chamado corresponde a Deus, tem de corresponder a Deus. Eu disse que o dom ministerial ou o chamado corresponde a Deus. Deus é quem chama. Deus é quem escolhe. Deus é quem nomeia. Deus é quem vocaciona. O chamado é divino. Deus chama, a igreja reconhece. Então Deus chama, a igreja reconhece e o ministério ordena. Deus chama, a igreja reconhece e o ministério ordena. Todavia, meus irmãos, o chamado tem como característica primordial ser de origem divina. Portanto, Deus é quem de fato chama, capacita e envia. O propósito do envio da pessoa chamada é para dar fruto, a fim de que o seu fruto permaneça. Outra vez estou batendo nesta tecla. Segunda característica específica do chamado, pessoal. Eu tive lendo, gosto muito de ler livros extra-bíblicos. Eu li um livro de Charles Spurgeon. Ele dizia que nem todos os que são chamados, ou seja, nem todos são chamados para trabalhar no ensino da palavra. Nem todos são chamados para trabalhar no ensino da palavra. Nem todos são chamados
para serem pastores, nem todos são chamados para serem presbíteros ou bispos. Cabe a cada um, portanto, reconhecer o propósito de Deus em sua vida e desenvolvê-la da melhor maneira possível. Exercer uma função para a qual você não foi chamado, você corre o risco de não dar certo. Há pessoas que são pessoas de Deus, fiéis, mas você coloca para dirigir uma igreja, para pastorear uma igreja, não vai dar certo. Porque ele não teve chamada específica para pastorear e não há nele vocação para pastorear. Há pessoas que são bons evangelistas, mas não são bons pastores, porque não tem chamada para pastorear. Uma coisa é evangelizar, outra coisa é pastorear. Uma coisa é pastorear, outra coisa é evangelizar. Moisés teve como missão guiar, proteger e amar aquele povo. Ou seja, ele liderou um povo numeroso através do deserto. Nenhum obreiro foi chamado para exercer o seu ministério com arrogância. Nenhum de nós fomos chamados para exercer o ministério com arrogância, de nariz empinado, querendo ser o dono da verdade. Não. Arrogante é Satanás e o dono da verdade é Jesus Cristo. Conheço muitos pastores arrogantes, obreiros arrogantes, que exerciam o ministério com arrogância, de nariz empinado, queria ser mais interessante do que Deus, e não estão mais no ministério. Cadê aquelas conselheiras arrogantes? Que na época, quando surgiam as primeiras conselheiras, quando muitas irmãs receberam chamada para serem conselheiras da igreja. Cadê aquelas conselheiras arrogantes que chegava na igreja, destratava o pastor, destratava os obreiros, empinava o nariz, achava que era dona da verdade, era dona da igreja. Graças a Deus, outras não, deixaram de exercer a função, mas continua como membro da igreja para ser salva. Talvez tenha arrependido das injustiças que fizeram. Agora, nenhum obreiro foi chamado também para trabalhar com desonestidade. Nenhum pastor foi chamado para meter a mão no dinheiro da igreja, para roubar da igreja, para trabalhar com desonestidade. Nosso chamado tem como prioridade o reino de Deus. O reino de Deus. Eu disse que Moisés teve como missão guiar, proteger, amar e conduzir aquele povo através do deserto. Davi teve como missão firmar o reino israelita. Elias teve como missão, dentre tantas outras missões, ungir Eliseu como seu sucessor. Os 12 que foram chamados por Jesus tiveram como missão pregar o evangelho, primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel, a curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos e expulsar demônios.
Aleluia. Há um propósito no chamado. E é preciso renunciar para exercer o ministério. Terceira característica específica do chamado, definitiva. O chamado é definido por Deus. O chamado é definido por quem? Não cabe ao homem impor condições. O chamado é definido por Deus e não cabe a mim nem a você impor condições. Jonas quis impor condições no seu chamado. Foi para onde? Foi para onde? Foi para onde, minha gente? No ventre do peixe. Ele foi parar no ventre do peixe porque ele quis impor condição ao seu chamado. O chamado é definido por Deus e não cabe ao homem impor condições. Se a pessoa que foi chamada tiver conhecimento dos benefícios do chamado, perceberá que desenvolver atividade em prol do reino de Deus é um privilégio. É um privilégio, é um privilégio. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Quem foi chamado por Deus aqui? Levanta a sua mão e glorifica o Senhor. Analisando alguns chamados. Por exemplo, em Gênesis 37, 50, fala sobre o chamado de José. Em Gênesis, fala sobre o chamado de José. A narrativa biográfica mais longa do livro de Gênesis corresponde à história de José. José é considerado um dos personagens de maior sabedoria do Antigo Testamento. E por isso ele é aceito na tríade da sabedoria, juntamente com Daniel e Salomão. José foi chamado por meio da circunstância econômica que sobrevinha sobre a terra, tornando de fato o salvador do Egito. E no seu chamado, José tornou-se o cumprimento da profecia feita a Abraão. Então você veja bem que o chamado tem um propósito. Todo chamado tem um propósito. Deus não nos chamou simplesmente para termos o título de obreiro. Deus não nos chamou para simplesmente ter na mão uma credencial de obreiro, ou de pastor, ou de presidente de uma convenção. Deus nos chamou com um propósito. O chamado de Josué. Josué só se tornou um grande líder porque ele soube ser servo. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai entender o que eu estou dizendo. Josué só foi um grande líder porque ele sabia ser servo. Ele aprendeu a ser servo. Será que nós somos servos? Será que já aprendemos a servir? Desde o início da jornada no deserto, Josué esteve ao lado de quem? De Moisés. Um fato marcante, veja bem, um fato marcante no mundo espiritual e empresarial é que um líder de sucesso nasce de outro líder. Logo, isto quer dizer que um futuro líder será treinado por um líder em exercício. Foi isso que aconteceu com Josué. Veja bem vocês.
Isso é necessário para que nós façamos a obra de Deus com precisão. Precisamos primeiro aprender a ser servo. Josué esteve desde as primeiras jornadas, quando o povo saiu do Egito, esteve ele ao lado de Moisés, servindo Moisés como servo de Moisés. Ele foi treinado por Moisés, ele aceitou ser servo, ele aceitou ser treinado. Por isso, meus irmãos, é necessário que aos que têm o chamado de Deus, espere, obedeça, seja submisso, pois o discipulado requer tempo, obediência e submissão. Mas o que nós vemos hoje, infelizmente, são obreiros insubmissos. Irmãos e irmãs que estão no ministério e que não querem ser submissos, não gostam de ser submissos. Ora, se nós não tivermos a humildade de sermos submissos, de sermos servos, nunca seremos amanhã um grande líder ou um líder de sucesso. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. A gente olha para Noé, o chamado de Noé. No convívio social, Noé se destacava por ser justo e íntegro. Noé conviveu no meio de uma geração corrompida, uma geração longe de Deus. E no meio daquela geração corrompida, no meio daquela geração distanciada de Deus, a Bíblia fala que Noé, ele se destacou como justo e íntegro. Sendo que a Escritura Sagrada ainda narra que Noé andava com Deus. Por essa razão, Noé foi chamado por Deus para ser um elo de reconciliação entre o Senhor e a humanidade daquela época. Deus tinha um propósito ao chamar Noé. O propósito de Deus ao chamar Noé era que Noé fosse um elo de reconciliação entre o povo daquela época e Deus. Porém, meus irmãos, os contemporâneos de Noé não deram crédito na mensagem de justiça e por isso sofreram as consequências do grande dilúvio. Mas a justiça não é apenas punitiva, é também graciosa, pois a Bíblia diz que Noé e toda a sua família foram beneficiados por Deus, salvos do dilúvio. Então você veja bem que Noé, ele recebe a chamada de Deus naquela época, por ser um homem justo e íntegro, no meio de uma geração corrompida e distanciada de Deus, e ele é chamado para ser o elo de reconciliação entre Deus, entre a humanidade da época e Deus. Mas quando ele exercia o seu ministério, ele era criticado, zombavam-se dele, criticaram e não deram crédito à sua pregação.
Aquele que tem o chamado de Deus não olha para as críticas, não olha para as rejeições, mas olha para o seu chamado e faz a obra de Deus com precisão. A gente olha para o capítulo 6 de Isaías e a gente começa a observar o chamado de Isaías. Isaías provou da justiça de Deus, foi vocacionado a exercer o ministério profético, numa época também muito difícil. O profeta Isaías respondeu a interrogação divina: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele se prontificou e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Quem já se prontificou e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Levante a mão e glorifica o nome do Senhor. A Bíblia diz que o profeta viu o Senhor no ano em que morreu o rei Uzias. Foi no ano em que morreu o rei Uzias que o céu se abriu e Isaías, ele viu o trono de Deus e o Senhor assentado em cima do seu alto e sublime trono. A visão, por ser no ano da morte do rei Uzias, tem como possível explicação o envolvimento do profeta com aquilo que não correspondia ao seu chamado, isto é, o cenário político. Aquela época era uma época de crise política, crise social, crise moral, crise espiritual. O cenário era terrível. E Deus estava chamando Isaías para ele ser um porta-voz de Deus em meio àquele cenário de crise política, social, moral e espiritual. E quando ele teve a visão do trono, e ele vê o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e ele ouve a voz de Deus, ele reconhece seus pecados, recebe a purificação dos mesmos, e o Senhor logo diz: a quem enviarei? E ele diz: eu estou pronto, eu estou preparado, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus chamou Isaías com o propósito dele mudar o cenário daquela época. E ele foi uma voz profética naquela época de crise política, econômica, social, moral e espiritual. Ali tinha uma voz profética chamado Isaías. O cenário da época do profeta Isaías não é muito diferente do cenário em que estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo numa época não muito diferente. Crise política, crise social, crise moral, crise espiritual. E o Senhor tem nos dias de hoje também homens e mulheres a quem Ele chamou para fazer a diferença, a quem Ele chamou para mudar o cenário do que estamos vivendo e observando nos dias de hoje. No texto de Lucas 12, ou seja,
capítulo 6, versículo 12 ao 19, nós vemos o chamado dos 12. Jesus chama 12. Espera só um pouquinho aí para a gente observar onde está tocando esse celular. Acho que não precisaria mandar desligar o celular numa reunião, né, meus irmãos? Meus irmãos, por mais de 3 anos, Jesus ensinou 12 homens para que os mesmos viessem a proclamar o Evangelho. Porém, antes de ensiná-los, Jesus chamou cada um pelo seu próprio nome. E isto para que os 12 se transformassem em pescadores de homens. No texto que nós lemos em Marcos capítulo 1, versículo 17 a seguir, o Senhor disse: vinde a mim, segue-me, e eu vos farei pescadores de... Notemos que 11 dos 12 que foram chamados mudaram o curso da humanidade da época. Eu estou falando 11 dos 12, porque um foi Judas Iscariotes, e esse não mudou nada, esse se perdeu. Esse se perdeu. Mas os 11 que foram chamados, eles mudaram o curso da história da humanidade da época. A prova concreta do valor do ministério dos 11 apóstolos é a existência da igreja, pois pelo intermédio destes 11, Jesus outorgou uma nova direção ao mundo. Hoje nós estamos vendo a existência e a excelência da igreja, e nós fazemos parte desta igreja. Eu faço parte dela e você faz parte dela. E quem é que faz parte dela diz amém. Aleluia. Meus irmãos, vamos valorizar o nosso chamado. Se você crê na Bíblia Sagrada, não precisa dizer que Jesus vai voltar. Se você observar os sinais que falam sobre a volta de Jesus, você vai observar que a maioria deles estão se cumprindo. Muitos se cumpriram já, outros estão se cumprindo. Aliás, eu quero até dizer que nós não temos de ficar esperando outros sinais que mostram que Jesus está voltando. Nós temos de estar preparado, porque Ele pode voltar a qualquer momento. E o que nós temos feito? Vamos dizer o seguinte: eu recebi o chamado de Deus para o ministério há 45 anos atrás.
mais ou menos isso, há 45 anos atrás. O que eu fiz de lá até hoje? Será que eu estou correspondendo com o que Deus esperava de mim? Com o que Deus espera de mim? O que é que nós temos feito? É hora da gente fazer uma autoanálise. O que é que nós temos feito com os talentos que Deus tem nos dado, com os dons que Deus tem nos dado? O que é que nós temos feito com o chamado para o ministério? O que é que nós temos feito? Temos trabalhado priorizando o reino de Deus, ou estamos fazendo alguma coisa somente por interesse em alguma coisa? Menos a do reino. Paulo disse assim: eu pregando aos outros, cuido de mim mesmo, para que no último dia eu não venha a ser reprovado. Depois ele disse: mas ninguém que milita se embaraça, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, e também se alguém milita, não será coroado, se não militar legitimamente. Eu quero ser coroado, você quer ser coroado? Hã? Quem quer ser coroado aí? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Se nós queremos ser coroado, compensado, então vamos trabalhar legitimamente. Vamos trabalhar legitimamente. Meus irmãos, muitos planos são criados e até mesmo são apresentados a outras pessoas. Mas de fato poucos são executados. Na atividade ministerial não é diferente. Muitos deixam a caminhada ministerial por não esperarem em Deus. Muitos obreiros deixam de serem obreiros por não saber esperarem em Deus. As lutas, as adversidades, as críticas, as murmurações e principalmente as rejeições foram constantes. Porém, o alvo que é Cristo não poderá ser abandonado jamais. Se por causa das lutas, das críticas, das rejeições, das adversidades, dos sofrimentos, abandonarmos a obra, abandonarmos o ministério depois de termos sido chamados, vamos prestar contas diante de Deus e Ele vai cobrar de cada um de nós. A falta de fé impossibilita o exercício eficaz na obra ministerial. Eu vou repetir. A falta da verdadeira fé impossibilita o exercício eficaz na obra ministerial. Quem tem a chamada para exercer o ministério tem de ter uma fé perfeita. Tem de crer no seu chamado. Tem de crer na sua vocação. Tem de crer no Deus que te chamou. Tem de crer no Deus que te vocacionou. Tem de crer que Ele vai suprir, Ele vai suprir, Ele vai suprir. Se nós
nós não cremos no suprimento, se não temos a capacidade de crer no suprimento de Deus na hora da dificuldade, então realmente o nosso exercício ministerial será comprometido. Houve uma época no ministério de Elias, houve uma época no ministério de Elias, que Elias não tinha o que comer e não tinha o que beber. Mas ele tinha de crer no suprimento de Deus. Ele tinha de ter fé naquele que te chamou para exercer o ministério. E o Senhor ordenou aos urubus que levasse comida para ele. Que Deus é esse? Que ordena até os urubus para levar comida para o profeta, hein, pastor Wendel? Esse é o suprimento. Lembra que eu falei que ele chama, ele capacita, ele envia e ele supre. Se nós não temos a capacidade de crer que o Deus que nos chamou é capaz de suprir, então nós não estamos qualificados para exercer o ministério. Porque a falta, repito, a falta de fé verdadeira impossibilita o exercício eficaz na obra ministerial. O primeiro meio que leva muitos a desistirem do ministério, do seu chamado, são os levantes provindos de pessoas. Além dos ataques do diabo, claro. O diabo não quer que ninguém exerce o ministério, porque ele não quer que o reino de Deus seja expandido aqui na terra. Mas outro meio que leva muitos obreiros, pastores, aqueles que são chamados a desistirem do ministério, são os levantes provindo de pessoas. Quando as pessoas se levantam contra você, contra o seu ministério, você não tem o direito de abandonar o ministério. Se alguém tirar de você injustamente, então esse problema não é seu, é o problema de quem tirou de você. Mas você não pode abandoná-lo, você não pode entregar os pontos. Aleluia. E o segundo meio que distancia muitos da sua vocação é exatamente a ausência de fé. Quando alguém se levanta contra você, ou quando quando o diabo se levanta contra você, ou perseguição vinda seja de onde for, você precisa ter fé suficiente para manter sua postura, sua posição e o exercício do seu ministério em atividade. Aleluia. Noé é um exemplo de perseverança e de fé. Mesmo em meio à rejeição da mensagem que ele pregava, ele continuava em sua missão central, que era a construção da arca. E se notabilizou como o pregoeiro da justiça. Noé ouvia todos os dias, todo momento, de dia e de noite, a
As pessoas dizendo: você está louco, velho. Você enlouqueceu, velho. Onde você está com a cabeça, velho? Você está tão velho que está delirando. Você está caducando. Onde se viu você construindo uma arca, dizendo que Deus vai mandar um dilúvio sobre esta terra? Você está maluco. E zombava dele. Mas Noé tinha certeza do seu chamado. Ele tinha fé no seu chamado. Ele sabia quem o havia chamado para o ministério. Ele sabia. Aleluia. Xande clama lava xandarai. Aleluia, glória a Deus. Quem não sabe enfrentar oposição não vai exercer o seu ministério com precisão. É preciso saber enfrentar oposição. E às vezes a oposição vem de onde você não espera. Às vezes a oposição vem de dentro da sua casa. Às vezes a oposição vem de dentro da igreja. Às vezes a oposição vem de dentro do próprio ministério. As piores oposições não é aquela que vem do diabo, porque do diabo nós esperamos tudo. As mais terríveis oposições é aquelas que nós enfrentamos dentro da própria igreja, dentro do próprio ministério, dentro da nossa própria casa. Aleluia. Portanto, é preciso ter fé. Fé no seu chamado. Fé naquele que te chamou. Fé para exercer com precisão o seu chamado ministerial. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Pelo menos 5 minutos de oração para Deus aprimorar os nossos conhecimentos, para que Deus possa nos ajudar, para que Deus nos dê fé e capacidade, para que nós possamos exercer o ministério com precisão, para que nós possamos trabalhar com responsabilidade e dar frutos, e para que o nosso fruto permaneça. Levanta a sua mão e comece a sentir a presença de Deus. Dá para sentir a presença de Deus? Ei, dá para sentir a presença de Deus? Aleluia! Todos dando glória, glória, glória a Deus. Altíssimo Deus, maravilhoso Pai, neste momento, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, aviva-nos, 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 aviva a sua obra, aviva o ministério. Aviva, Senhor, renova o nosso ministério, renova o nosso ministério, renova, Senhor, o nosso ministério. Oh, nimachon de clama labas, nimalabalabas, nimalabalabas, querianda labalabas, xande malabalabalabas. Perianda clama lá e chonde clama lá baixandarai. Isto vai glorificando o nome do Senhor. Receba a unção do Espírito Santo. Receba a unção de Deus. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a glória de Deus. Receba a unção do Espírito de Deus. Perianda labalabas, xande malamanás, rima labalabalabas, rima labalabalabas, terianda labalabalabas. Oh Deus querido, oh Deus maravilhoso, oh Santo de Israel, dá-nos força, meu Deus, dá-nos força, meu Deus, capacita-nos, meu Deus,
Capacita os obreiros, capacita os teus filhos, capacita o seu povo, meu Deus. Perianda labachonde clama labalabás, riande clama labalabalabás, rima labalabalabás. Oh glórias, oh Deus poderoso, o Santo de Israel. Terianda labalabalabás. Isto vai sentindo a presença de Deus, vai recebendo a unção do Espírito Santo, vai recebendo a glória do Deus Altíssimo, vai dando glórias ao nome dEle. Deus, enche-nos do seu Espírito Santo, enche-nos da sua presença. Rima labalabalabás. Oh Deus querido, Deus poderoso, oh glórias ao nome de Jesus. Terianda labás, xande clama labalabalabás, rima labalabalabas, rima labalabalabas. Deus, enche os obreiros, enche os obreiros, enche os obreiros do seu Espírito Santo, enche os seus filhos, enche-nos, meu Deus, da sua santíssima presença. Tariande clama labás, teriande clama labachou, riande clama labachás, rimalai clama labalabás, riande clama labalabalabás, rimalabasteriande clama labachandarabachandarai. Oh Deus poderoso, tem misericórdia, meu Deus, tem compaixão, Senhor. Enche-nos, meu Deus, da sua santíssima presença, meu Deus. Enche-nos do seu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos, meu Pai, de uma porção dobrada, meu Deus. Derrama uma porção dobrada, Senhor, do seu Espírito. Rimalai shone clamalás, ribelamanás, rimalabalabalabas. Oh Deus querido, oh Deus maravilhoso, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso, um Deus que responde a oração sincera, um Deus que supre. Eu sei, Senhor, que existem irmãos, obreiros, pastores, passando por lutas, por dificuldades, rejeições, oposições, mas eu sei que o Senhor é Deus de suprimento, e o Senhor está suprindo aquilo que falta de fé, aquilo que falta de esperança, aquilo que falta de confiança. Deus querido, Deus poderoso, responde o clamor dos teus filhos, responde o clamor dos obreiros, dos pastores, das obreiras. Responde, meu Deus, o clamor angustiante daqueles que têm chamada, meu Pai, e que estão enfrentando problemas, perseguições e oposições. Dá-nos força, meu Deus. 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 Fortalece-nos, meu Deus, na força do seu poder. Xande clama laba show, clama laba lai, rima laba laba lá.